A pneumatologia é um assunto que tem ganho cada vez mais espaço no nosso meio cristão. Antes, pouco se falava dele para justamente não dar muito crédito à sua ação, visto que os maiores movimentos da história aconteceram sobre a atuação dele. Hoje, nós vemos alguns indivíduos dizer que ele não é uma pessoa, mas sim afirmam que ele é uma força ativa de Deus ou uma força da natureza. Contudo, nós conhecemos porque Jesus mesmo disse que ele é o Consolador. Ele seria o outro Consolador. Então, hoje, nós vamos estudar sim a pneumatologia, que chama-se o estudo do Espírito Santo, mas no tema o Deus Espírito Santo. Este é o tema da lição 8, da lição da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo ao canal Lição. Fique conosco, nós já vamos entrar no tema da lição. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Lição. Sou Lúcio Rocha, é um prazer ter você aqui e também é uma honra trabalhar para Jesus, tá bom? Nós já vamos entrar aqui na lição de número 8 com o tema o Deus Espírito Santo. Nós estamos estudando esta revista do primeiro trimestre de 2026. O tema geral da lição é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Nós vamos entrar aqui no textuário da lição, que está inserido em João capítulo 14, versículo 16, que diz assim o textuário: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A verdade prática diz assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da Igreja. Então, aqui a leitura bíblica em classe desta semana está inserida em João capítulo 14, versículo 25 até o 31. São 6 versículos que diz assim: Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, o que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito isto. Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem de mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Jesus disse no versículo 28 que venho para vós. Ele promete o Espírito Santo e, ao mesmo tempo, ele diz que venho, ou seja, a mesma essência estaria no Espírito Santo. Jesus estaria aqui junto com o Espírito Santo. O objetivo dessa lição é conhecer o Espírito Santo, sim, mas nós temos 3 objetivos que são a finalidade principal desta lição. O primeiro objetivo é mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, mas coigual ao Pai e ao Filho. O segundo é evidenciar a plena divindade do Espírito Santo e seus atributos. O terceiro é ressaltar as principais obras do Espírito Santo: encarnação, ressurreição e santificação. Vamos entrar aqui na introdução desta lição. Já falamos dos 3 objetivos principais, é sobre eles que nós temos o norte de continuar a lição, trazendo sempre aqui o enfoque de que esses objetivos, eles têm que ser observados. Dessa forma, a gente não se perde no assunto e tudo fica mais claro. Então, nós vamos entrar aqui na introdução, que diz assim: o Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal ou uma mera influência espiritual. Ele é o Consolador prometido que procede do Pai e do Filho,
onde está escrito em João 14, 25 a 31, ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esta lição discorre acerca da pneumatologia com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. Daqui, a gente já parte para o estudo que nós agora acabamos de entender, que o assunto é pneumatologia, ou seja, o estudo do Espírito Santo. Vamos mais adiante. A palavra-chave dessa lição é Espírito Santo. Então, quando nós entramos neste assunto Espírito Santo, não é que nós queiramos ditar para os irmãos como devemos crer nele. Não. O Espírito Santo é uma pessoa. Então ele vai ensinar para você realmente o caminho da fé. Existem pontos teológicos que nos fazem entender a complexidade dele, não por nossa própria capacidade intelectual, mas é através dele. Ele mesmo é quem dá esta direção. É o Espírito Santo quem traz essa luz, clareza ao nosso entendimento. Por isso que o mundo, ele não compreende o que fala as Escrituras Sagradas. A Bíblia fala de coisas que o mundo até hoje está estudando, mas a Bíblia já deu o resultado delas. Para isso, nós precisamos do Espírito Santo para que nós estejamos sempre um passo à frente daquilo que o mundo busca e algo que ele não sabe. Jesus disse, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas vocês conhecem porque ele habita com vocês e está em vocês. Esta palavra é simplesmente uma direção de que nós precisamos dele plenamente. E ele é uma pessoa. Jesus disse que ele é o Consolador. Então, entrando aqui no primeiro tópico da lição, onde diz a pessoa do Espírito Santo. O primeiro ponto diz assim, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, já falando aqui da pessoa do Espírito Santo, diz, o Espírito não é uma força impessoal, uma energia ou uma influência, mas o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele age com autonomia, exercendo funções próprias de sua pessoa. Ele tem propósito, mente e consciência, o que comprova sua racionalidade em Romanos 8, 27. Ele pode ser entristecido e que envolve sensibilidade e emoções. Em Efésios 4 e 30, quando Paulo disse, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual vocês estão selados. Então, é justamente ele é o selo da nossa recompensa. Ele é o selo da nossa redenção. Nós somos comprados com um bom preço que foi pago na cruz do Calvário, e o Espírito Santo, ele é esta marca. Quem não tem a marca de Deus, este não vai poder entrar nos céus. Então, para a conclusão de que ele é uma pessoa com características próprias, no caso, ele é a terceira pessoa da Trindade. Quando nós vemos que Jesus aparece no Rio Jordão sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba e Deus, o Pai, ele fala dos céus dizendo, este é meu filho amado. Então aqui não dá para nós sustentarmos a tese de que só existe a personalidade de Deus. Não. Nós não temos como, porque as personalidades, Pai, Filho e Espírito Santo, elas se manifestam de uma única vez em um só momento. Desta forma, seria impossível provar nas Escrituras que é somente a atuação de Deus sem as pessoas, Jesus e Espírito Santo. Então, nós vamos continuar estudando e vamos mais para frente, onde aqui no tópico 2, no ponto 2 da lição, fala da pessoa distinta na Trindade. Diz aqui, a doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência, mas subsiste em três pessoas. Em 1 Pedro 1 e 2. Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias como modalismo, que ensina que o Pai, Filho e Espírito Santo são apenas modos. Se nós formos olhar mais atrás, teólogos secularistas ou igrejas, no caso, inclusivas
e teólogos chamados de liberais, essas pessoas elas têm lutado para que os nomes Deus e Jesus eles sejam retirados das Escrituras. Se nós tivéssemos esses nomes retirados, a nossa fé ela não teria um nome, a nossa fé não teria significado, porque se Jesus, Deus Pai e Deus Espírito Santo não tivesse a atuação na Bíblia Sagrada, dessa forma, todos os cristãos eles estariam crendo em algo sem poder pregar o nome daquilo pelo qual fomos enviados. Mas devido Deus, na sua infinita misericórdia e presciência, ele tem sustentado, ele tem preservado os seus nomes na Bíblia. Se nós formos colocar o Espírito Santo sendo uma força impessoal, nós não teríamos identidade na igreja do Novo Testamento. Nós não teríamos. Se esses teólogos liberais, esses teólogos progressistas, eles tivessem conseguido retirar os elementos da Bíblia, Deus e Jesus, Espírito Santo, e o que nós faríamos? Como nós iríamos pregar? Então, são sobre estes questionamentos que esta lição ela é importantíssima para que nós venhamos a passar o estudo. Se nós formos olhar no Antigo Testamento, realmente o nome Espírito Santo, ele não está lá. Mas o nome Espírito do Senhor está lá. Então isso seria uma maneira de ser impossível negar que o Espírito de Deus estava atuando em situações próprias de justamente exclusividades de momentos que foram separados para reis e também sacerdotes. A unção destes dois tipos de autoridades no Antigo Testamento era essencial para o povo de Deus. Então, o Espírito Santo, ele estava presente em todas elas. Vamos mais adiante, entrando no ponto 3. O ponto 3 diz, o Consolador prometido. Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. A palavra Consolador é a tradução do grego Paracletos, que significa aquele que encoraja e conforta, e ajudador, que auxilia na necessidade e ainda advogado, que intercede ou defende alguém perante uma autoridade. O vocábulo Paracletos aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como a Cristo. Nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro Consolador, isto é, alguém da mesma natureza que Jesus. O Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. Então, ele, o Paracletos, o ajudador, o advogado, o consolador. Então, estes nomes aqui, eles são características do Espírito Santo. Então, ele atua e conforta a igreja. Ele é o consolador. Jesus disse que ele ia, mas enviaria o outro consolador. Da mesma forma que Jesus era um consolador para a igreja, para os apóstolos, o Espírito Santo, ele é alguém igual a Jesus, não sendo a mesma pessoa, mas em poder, em santidade, em mente, em capacidade, com os mesmos atributos, né? Os 4 atributos aqui principais, que são onipotência, onipresença, onisciência e eterno. Eles têm a mesma divindade. São 3 pessoas distintas, ou seja, diferentes, mas com a mesma divindade. Só que o Espírito Santo, ele tem a função diferente, ministerialmente falando. No Antigo Testamento, o Pai se revelou ao povo de Israel, formando a nação judaica, o povo eleito, o povo escolhido. Depois aparece Jesus no Novo Testamento fazendo justamente o que homem nenhum poderia fazer. A sua morte sacrificial em prol do pecador. Depois que Jesus sobe para o céu, então ele envia o Consolador,
que este atua na pregação do evangelho, ele conforta os irmãos, ele ajuda os crentes, ele advoga junto ao Pai quando o inimigo tenta nos acusar porque nós falhamos em determinado momento da vida. É ele quem fortalece, é ele quem intercede, é ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, isso são características de uma pessoa. Uma força ativa, ela não tem nada disso. Vamos entrar no tópico 2, onde vai falar justamente entre a divindade do Espírito Santo. Diz aqui, o ponto 2. O tópico 2, a divindade do Espírito Santo. O ponto 1 diz, o debate. Filoque. A expressão latina filoque significa e do filho. Foi inserida no credo niceno-constantinopolitano para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, em João 15, 26, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8 e 9. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, em Gálatas 4 e 6. Esse debate ocorreu no século IV em virtude das heresias do arianismo e dos pneumatômacos, em 381. Após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina, a Igreja aprovou o credo que ratificava as Escrituras e professava a fé. As heresias levantadas por arianistas e pneumatômacos, né, são termos bem difíceis de serem pronunciados, mas fica basicamente nisso aí. Então eles eram opositores do Espírito Santo. Daí foi debatido e então chegado à conclusão de que o Espírito Santo, Jesus Cristo e o Pai, eles eram coiguais, porém, uma divindade única em três pessoas diferentes. Então, é algo que nós podemos entender de forma simples, que a divindade do Espírito Santo, ela é, sim, reconhecida durante ao longo dos anos, apesar de ter aqueles, os pneumatomachóis, os opositores do Espírito Santo, sempre atuando. Hoje em dia não é diferente, eles continuam também fazendo a mesma coisa, porém nós temos uma tarefa, é de preservar, não deixar suprimir a doutrina do Espírito Santo, porque ele realmente é o Consolador, é ele quem nos auxilia nessa caminhada para o céu, é ele quem nos dá a capacidade de nós nos desviarmos do mal, é ele quem revela para nós aquilo que nós não sabemos. É o Espírito Santo, com certeza. Vamos mais para frente no subponto 2. Então, muito bem, entrando no ponto 2, aqui do tópico 2 ainda, os atributos divinos do Espírito. Todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como onipotência, o Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas, onisciência, não existe nada além de seu conhecimento, e onipresença, não há lugar algum onde se possa fugir da sua presença. Eternidade, ele não passou a existir no Pentecostes, pois estava presente no ato da criação. Esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. De acordo com os teólogos liberais, eles queriam que o nome Deus fosse tirado, substituindo Deus por força poderosa, por força, Deus seria substituído por força, e o Espírito Santo por vento poderoso. Então, desta maneira, nós não teríamos símbolos essenciais para proteger nossa fé. A nossa fé seria algo sem base nem fundamento. Nós seríamos baseados numa força poderosa, olha só, ou em um vento poderoso. Nada, de forma nenhuma. Os elementos da natureza permanecem, porém, Deus e seus atributos, os elementos da fé, eles têm que permanecer, sendo eles distinguidos fora da realidade da natureza. Deus, Jesus Cristo, seu Filho, e o Espírito Santo. Então, esses teólogos, eles simplesmente querem descaracterizar, desconfigurar a fé, tirando a base fundamental da nossa crença. Mas
ainda, mesmo que ele se baseando no Novo Testamento, porque no Novo Testamento não está inserida as palavras hebraicas. No Antigo Testamento, em hebraico, existem duas palavras que elas possuem basicamente os mesmos sentidos semânticos, que são ruá e nefesh, ou nepesh. O nepesh se refere a ser vivente. Já ruá quer dizer vento, sopro ou espírito. Daí, nós podemos tirar essas palavras do termo hebraico e colocá-las no termo aqui em português, no grego. Da mesma maneira, vai dar os mesmos sentidos, de que ele é Deus e que ele atua no meio da igreja. E também, em forma geral, ele atua no mundo. Então, para concluir, o Espírito Santo, no hebraico, é sopro, vento, espírito. Né? Esta é a pronúncia ruach no hebraico. E a outra palavra, com o mesmo valor semântico, é nefesh, que quer dizer ser vivente. Ou seja, ele está vivo. Muito bem. Entrando no ponto 3, símbolos do Espírito. Os principais símbolos representativos do Espírito Santo são fogo utilizado para retratar o batismo no Espírito, em Atos 2 e 3, simboliza pureza e presença e poder de Deus. A água, o Espírito flui da palavra como águas vivas que refrigeram o crente e revestem de poder. Vento se refere à natureza invisível do Espírito. No Pentecostes, é representado pelo som como de um vento. Óleo, usado para a luz e a unção, simboliza a consagração do crente para o serviço e a iluminação para o entendimento das Escrituras. Pomba, o Espírito desceu sobre Jesus em forma de pomba. É símbolo da paz e da mansidão. Cada símbolo atua como figuras para a compreensão do caráter e da atuação do Espírito. Então, glória a Deus por isso. O Espírito Santo, ele tem os seus símbolos. Jesus disse que aquele que cresce nele, rios de água viva fluiriam de seu ventre. Está falando simplesmente da alegria, do refrigério da alma, do conforto que a água traz. A água traz conforto quando alguém está com sede, desesperado, que encontra água, que bebe água, então vem naquele momento a paz e a satisfação de estar saciado. O desejo de saciedade, naquele momento, se torna justamente uma paz, se torna algo que traz uma satisfação, que a pessoa consegue sim estar totalmente em paz, calmo. Então o Espírito Santo, ele traz esse refrigério. Não é o refrigério de um ar-condicionado, mas é como se fosse você estivesse justamente tranquilo, você estivesse em paz. O mundo está caindo ao seu redor, mas você está em paz, tudo bem, a vida está boa. O Espírito Santo é quem proporciona essa paz na pessoa, no crente. Então, ainda existem outros símbolos, como o fogo, que o fogo é algo que é para ser utilizado em altas temperaturas como instrumento de purificação. Materiais que precisam de passar por um processo de purificação, né? Minerais como, por exemplo, o ouro, para tirar os minerais que estão presos ao ouro, é necessário usar o fogo. E ele faz esse processo de purificação. O Espírito Santo, ele é utilizado aqui como símbolo para justamente fazer este processo na vida do salvo, na vida daquele que está em processo de santificação, está caminhando para o céu. Então, não somente este, mas como outros. O fogo, ele simboliza ainda também o batismo no Espírito Santo. Ora, em Atos 2, quando o Espírito veio como um vento tempestuoso, veemente, que eles foram vistos ali, eles viram línguas repartidas como que de fogo. Então, o Espírito Santo, ele tem também essa propriedade, este símbolo do fogo aparece também para o Espírito Santo, biblicamente falando. Inclusive, João Batista disse que Jesus era quem batizava com o Espírito Santo e com fogo. Se refere tanto ao poder de santificar,
como também o poder de condenar. Então, o Espírito Santo, ele tem essas prerrogativas de poder. Já vamos entrar aqui no tópico 3, na última parte da lição, onde fala as obras do Espírito Santo. O subponto 1 fala o Espírito Santo e a encarnação. O 2, o Espírito Santo e a ressurreição. E o 3, o Espírito Santo e a santificação. Então, aqui no ponto 1, onde ele participa da encarnação. A encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito Santo como agente divino na concepção de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. O evento é uma ação trinitária. O Pai envia o Filho assume a forma humana e o Espírito realiza o milagre da concepção. A divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus poderia realizar. Então, o Espírito Santo ele esteve presente no nascimento de Jesus. O Espírito Santo ele esteve justamente atuando em um milagre que humanamente é impossível acontecer. Somente Jesus, somente o Espírito Santo, ele poderia ter sustentado Jesus, transformado ele em ser humano no ventre de uma virgem. E isso sem o contato humano, isso é algo impossível. Mas, milagrosamente, pela atuação do Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele nasceu de uma virgem. Em sentido humano, isso é, novamente, impossível. Vamos para o tópico, o subponto 2. A vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus. Neste sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho. O Filho declarou possuir poder para dar a vida e retomá-la. Ele próprio é a ressurreição. E o Espírito Santo é o agente vivificador. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta da ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes e garante para nós a ressurreição final. Então, ele, o Espírito Santo, é ele quem nos encaminha para que naquele dia, quando nós formos daqui para a outra vida, ele traga-nos de volta a ressurreição. A ressurreição no dia em que o arrebatamento acontecer. Jesus, ele deu a vida por nós, mas ele tomou de volta, porque ele é Senhor da vida. O Espírito Santo, ele é o agente vivificador. É por ele que você tem vida. É por ele que você continua respirando. É por ele que você continua andando. Então, é o Espírito Santo que lhe mantém vivo. Jesus disse, a minha vida ninguém toma de mim, eu mesmo a dou. Eu dou e torno a tomá-la. Naquele momento, o Espírito Santo estava com Jesus. E quando Jesus ele desceu à sepultura, o Espírito Santo foi quem trouxe Jesus de volta à vida. Não há impossíveis para o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus e ele habita conosco e estará em nós até a consumação dos séculos. Jesus está em nós através do Espírito Santo. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Então, para mim, isso já vale um glória a Deus, porque Jesus está comigo e eu preciso dele. Vamos para o último ponto da lição, que diz o Espírito Santo e a santificação. O Espírito Santo não apenas nos convence do pecado, mas também
promove transformação. Deus nos escolheu para vivermos em santidade. A santificação possui duas dimensões, uma posicional, no momento da conversão, e outra progressiva, como o processo contínuo de transformação. O Espírito Santo habita no crente desde a geração até a glorificação, conduzindo-o em santidade, porém requer a cooperação do crente. Paulo exorta: andai em espírito, e adverte: não entristeçais o Espírito Santo, no qual, no entanto, não é resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação permanente do Espírito. Essa ação atesta a deidade do Espírito, pois apenas Deus pode transformar o coração humano. Então, é algo que realmente é o Espírito Santo quem nos dá essa capacidade de caminharmos na fé. É o Espírito Santo quem abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar o que acontece à nossa volta. Nós, de nós mesmos, nós não temos como abrir os olhos espirituais de outra pessoa, evangelizar com autoridade, falar da palavra de Deus com capacidade. Não, nós não temos isso. Mas é o Espírito Santo quem produz isso na vida de nós, os crentes. Para isso, é necessário que nós vivamos uma vida de obediência e de santificação. Ele nos santifica, tá? Mas é o Espírito Santo quem nos garante a salvação. Nós somos apenas seres humanos. Ele está a nos guardar, ele está a nos proteger de todas as ciladas do mal. É o Espírito Santo quem produz a santificação, mas ele adverte. Paulo adverte dizendo: andai em espírito e não cumprireis as vontades da carne, porque o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, de modo para que não façais o que quereis. Então, existe uma natureza humana em você, existe uma natureza humana em mim que quer fazer justamente o contrário. Porém, é o Espírito Santo que diz assim: ó, meu filho, não faz isso, eu estou com você, nós vamos continuar e vamos conseguir, você vai vencer. Então, nós conseguimos por causa dele, o Espírito Santo. Ele nos faz lembrar do que nós temos de fazer. Então, se não fosse a ação dele, nós não conseguiríamos, porque o nosso desejo é justamente pecaminoso. Mas o Espírito Santo, ele nos conduz a uma vida de santidade. Quando nós erramos, ele diz: você errou, então pedimos perdão. Não somos merecedores da salvação, não somos merecedores da sua graça, mas ele nos amou e nós precisamos manter essa comunhão com ele. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu peço que você continue conosco. Também se inscreva no canal, ative o sino de notificações e também não deixe de comentar. Compartilhe o vídeo também para que a gente possa estar chegando em outros corações falando da palavra de Deus. Amém? Um forte abraço e Deus te abençoe em nome de Jesus.